Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Hoje o episódio é mais do que especial. Você vai falar, Tabata, é sim mais do que especial, porque a melhor coisa é quando a gente quer qualificar a nossa audiência. A gente quer passar assunto para você pegar papel e caneta e aprender, porque a gente tem muito aqui a oferecer e a gente preza por profissionais, por empresários que não negam, não mede esforços para fazer acontecer a sua vida. Então, melhor do que a gente só pensar em conteúdos relevantes para você é servir. É sinal que quanto mais a gente fornece informação relevante para você que está aí desse lado, melhor o mercado fica. E quanto mais gente qualificada, melhor negócio para todo mundo, né, meu amor? Muito bem, meu amor, você tá apresentando muito bem. Esse podcast devia ter um, viu? É? Eu acho que você poderia montar. Você tá mandando muito bem. Bom, eu já vou aproveitar já o elogio. Você também está muito bonito. Muito obrigado, meu amor. Como Muito sempre. Muito obrigado, viu? Mas também quero pedir para quem tá aí se inscrever no nosso canal. Já que eu não posso pedir ainda um Pix, eu posso pedir gentilmente que você se inscreva para mais pessoas, né, terem esse conteúdo que vale a pena para você, aprender muito sobre mercado imobiliário. E eu falo pra você que a única dedada que não dói, hein? Dá sem medo, não vai cair o dedo, não vai dar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho, vai entregar pra mais pessoas, tá? Então dá seu like, compartilha, deixe seus comentários, porque, o YouTube reconhece a gente e isso é o nosso pagamento. Então se você acha que, todo canal de YouTube pede, porque é assim que o YouTube reconhece a gente. Mas já que você falou que eu tô lindinho, paquito, como é que você fala que eu estou paquito, né, amor? Por quê? Então você de minimal. Então assim, se você quer ficar bonito que nem eu, às vezes você não vai conseguir tão bonito quanto eu. Mas vestido bem que nem eu, você vai conseguir. Aqui tem um QR Code pra você, aí você usa o cupom ACORDO. E você vai ter descontos especiais em todo o site da Minimal. Então corre lá e não perde essa oportunidade. Bom, eu fico super empolgada porque já conheço, né, de longa data os convidados de hoje. E a gente fica sempre muito empolgado porque vai sair boas coisas daqui. Com certeza. Eu vou até pedir depois pro pessoal colocar nos comentários tudo que ele conseguiu aí reunir como práticas para colocar, né, para funcionar e depois ir no Instagram dos convidados para justamente fazer com que o mercado imobiliário realmente cada vez mais se qualifique e venda. E vou dar já a sua palavra, seja muito bem-vindo, Felipe Turra, muito bem-vindo, Nelson Parente, essa dupla dinâmica que tem feito muito sucesso aí, não é à toa que estão cada vez melhores aqui na nossa região, não é verdade? Muito bom, boa tarde, né? Boa tarde. Agradecer novamente estar aqui. É uma honra estar aqui. O Nelson, amigo de longa data, trabalhando muito em alguns momentos, então, para mim, é uma honra estar com o Nelson aqui. Prazer, todo meu. E é uma honra para mim também estar aqui de novo, né? No Acordo Podcast, que é um podcast maravilhoso, que deixa a gente super à vontade, que de fato entrega valor, né? Eu acho que tem muito podcast por aí que não entrega o valor que vocês entregam. Então, é honroso poder estar fazendo parte disso de alguma maneira. Obrigadão. É sua terceira visita aqui? Terceira ou quarta? Então assim, já né? vamos repassar um boleto já e ganhou um boleto. segundo isso? a conversa dos bastidores, você já sabe até qual boleto vai ser. Eu achei que ia pedir música, não é música, não? Não, Não. música na terceira, né? Música na terceira. A gente vai... Eu na próxima peço, então. Pode Isso. pedir já. Não, Ah, a já gente, posso pedir, a né? gente Ou a vê... gente já tem 2 boletos já pra resolver. Na verdade, dos amor, eu bastidores. acho que a gente começa a abrir cota. Cota. Cota pras Boa, pessoas no boa. equity, entendeu? De vez em ficar esse negócio de boleto, a pessoa ela fica empolgada. Aí a gente tava conversando de um caso que teve no Brasil aqui, assim, as pessoas vão colocando dinheiro aqui e depois a gente vê o que a gente pode fazer com o dinheiro, né? Boa. Ah, bom, Um show, ótima às vezes, ideia. brincadeira. Pode Vamos lá. bom, a melhor parte são os bastidores. Em breve a gente vai abrir aí o canal de membros e você vai O conseguir... canal de membros tá aberto, já tá funcionando.
Tá aberto. Ah, meu Você não bem. me avisou, meu Pra bem? que te avisar? Comunicação na empresa não precisa existe. ter aqui, já existe o canal de membros, ainda tá lá, só começa a pessoa a assinar. Bom, eu quero já começar fazendo um chamamento, vamos assim Boa. dizer, para a comunidade, né, de corretor de imóveis. Eu brinquei com eles que é uma profissão que parece que assim tomou conta do mercado. Isso é muito bom, sinal que as pessoas estão envolvidas em oferecer casas, o sonho da casa própria, enfim, a questão de ter um imóvel para sua família, bem-estar, onde você vive. Só que não é todo mundo que consegue prosperar na parte de vendas. Então, quando a gente fala do mercado imobiliário, vender, né, o que faz a diferença? Acho que seria essa a pergunta. Sobre vender no mercado imobiliário, porque não é uma venda qualquer, como a gente até brincou, não é uma roupa, não é um sapato, não é um objeto. É a diferença. Existe? A gente poderia elencar apenas a uma coisa, a diferença para fazer a venda no mercado imobiliário? Eu acho que já é a pergunta por si só para a gente conseguir aí destrinchar todas as camadas sobre isso. Se eu pudesse usar uma palavra apenas, eu iria usar conexão. Sem conexão, a gente não vende imóvel. Eu acho que venda de imóvel é relacionamento 100%, é uma venda consultiva, a pessoa não vem especificamente para comprar um imóvel específico, assim, ela viu um imóvel realmente, mas faz parte do corretor de imóveis entender o que ela quer, filtrar o que ela quer, gerar uma conexão com essa pessoa, entender realmente o que ela precisa, por que ela está querendo esse imóvel. Normalmente a gente só quer vender o imóvel e não entende o porquê por trás dessa necessidade. E como o Nelson disse aqui nos bastidores, venda é 100% emoção. Venda, exatamente. Bom, eu passo a minha vida treinando vendedores, né? Não somente corretores de imóveis. Tive a oportunidade, né, nessa parceria bacana com a Torre Imóveis, de treinar corretores, né? E foi uma experiência muito bacana, porque é exatamente isso. Venda é conexão. E aí, independe se a gente está vendendo sapato, casa, avião, bolsa, não independe. Venda é conexão. Se você não se conecta com o seu cliente, você não vai vender. E além de se conectar com o seu cliente, é se conectar com o sentimento dele, com o que de fato ele quer. Então são duas conexões, e aí a palavra que você utilizou, eu estava pensando aqui, falei, pô, a Tá colocou a gente numa situação difícil. Como é que a gente vai traduzir venda de imóveis em uma única palavra? Eu acho que conexão foi perfeito. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente precisa se conectar com a pessoa, e sim, precisa. Mas não é só com a pessoa, é se conectar com o sentimento dela, com o que ela está sentindo naquele momento. Eu me conectei contigo. Ótimo. Ah, que legal. O Nelson é legal, a Tabata é legal. Poxa, que bacana. Ah, o Nelson é legal, o Dan é legal. Poxa, que bacana. Mas eu preciso me conectar com a tua vontade. Eu preciso me conectar com o teu sentimento. O que você vai fazer? O que você vai comprar? Pô, vou comprar uma casa. Por que você vai comprar uma casa? Ah, porque eu quero uma casa maior para minha família, porque eu gosto de festas. Aí é onde você começa a entrar num certame, numa região emocional da pessoa, que se você encaixa aí e você consegue se conectar nesse ponto, também, além de se conectar com a pessoa, aí é muito difícil você não vender. A probabilidade de você vender assim é gigantesca. Tem um dado que é muito legal, assim, 80% a quase 90% da venda, quando a gente fala de neurovenda, né, ela acontece no sistema límbico. Né? O que é o sistema límbico? 5% no sistema reptiliano, 5% no sistema córtex pré-frontal e mais ou menos 90% no sistema límbico. Reptiliano é o que te dá um impulso. Eu quero comprar, preciso disso. O córtex pré-frontal, que é o último estágio da venda, racional. Quanto custa, condições de pagamento, aceita financiamento, não aceita financiamento, córtex pré-frontal. E 90% é o límbico, que é o quê? Emoção. Então, se o corretor acha que vender imóvel é fazer o que ele aprendeu lá como é que chama o curso? No TTI. No TTI, né? TTI. No curso de técnico de transações imobiliárias.
que é simplesmente é a matemática, é o jurídico. Não sei o quê. Se você achar que é só isso, você tá entrando em 10% da venda. É aí Os que outros tá 90% tá fora. Aí que então tá a dificuldade de quando vende uma casa pra alguém que é um investidor, né? Porque não tem a emoção, é um pouco clara, tem a emoção do negócio, mas você não consegue captar, tem que ser o vendedor, o corretor tem que ser muito rápido nisso, porque eu já escutei histórias de, pô, o cara chega lá, pô, o Danilo tá querendo comprar a casa pra ele, então ele tá todo empolgado, ele tá vendo uma casa, mas a Tabata é outra cliente e tá indo ali porque ela quer comprar uma oportunidade pra negócio. Então assim, com o Danilo, você tem aquela emoção e ali tem mais uma frieza, vamos assim dizer. Parece ser difícil vender para investidor, mas depois que o Nelson falou, ele falou o seguinte: 90% é emoção. E o corretor, ele só está treinado para os 10%. O corretor, ele está treinado para quê? Para falar sobre preço, para falar sobre produto, para falar sobre venda, negociação. E a emoção que toma conta da venda, ele não está preparado. Então, você pode ver, o corretor mostra imóvel, leva as pessoas, gera conexão. Eu vejo meus corretores lá, putz, tô conversando com aquela fulana. Pô, às vezes tá 3, 4, 5 meses conversando. Sabe tudo da vida da pessoa. Só que quando chega na negociação, esbarra onde? Valor, preço, essas coisas. E o que acontece? Ao invés dele trazer a emoção novamente, aí ele volta. E ele só traz a razão, ele só fala de preço. Então, vender para investidor, na verdade, é até mais fácil, porque o corretor já está treinado para vender para investidor. Ele já sabe falar de preço, ele já sabe falar de valor. E o investidor é aquilo. Custa tanto, você vai fazer isso, você vai ganhar tanto. Tem a emoção? Tem. Tem a emoção de ganhar o dinheiro. Mas não tem aquela emoção de sentimento, pô, vou pôr minha família aqui dentro. Eu falo que às vezes na visita, a gente tem que colocar o cliente no meio da sala, que eu acho que na vida de todo mundo, nossa rotina vive no meio da sala. E perguntar para a pessoa se ela consegue se enxergar ali, se ela consegue se ver ali, olhar os filhos brincando. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa se enxergue naquele imóvel. E aí gera emoção. Perfeito. Se vocês hoje reunissem aqui no estúdio vários corretores, vocês acham que a palavra que mais iria aparecer seria essa de conexão? Com base na experiência de vocês, tá? Porque a gente entende que no mercado A tem palavra deles? vários momentos. Porque vocês já estão anos-luz à frente devido à qualificação, mentoria, enfim, estratégias e tudo mais, metodologias utilizadas. Vocês estão num outro nível que eu digo assim, que foge de quem está começando hoje no mercado ou que está intermediário. Então, se tivessem aqui hoje corretores... Novo, nem tanto. Vocês acham quais seriam essas palavras relacionadas à venda que iriam aparecer, que não fossem conexão? Preço, oportunidade, Lead ruim. lead ruim, lead ruim. O lead tá ruim, né? Exatamente isso. Eu acho que seriam palavras diretamente relacionadas, falando de neurovendas, ao córtex pré-frontal. Razão. Puramente isso. E quando a gente... cara, eu acho que isso é natural. É natural de quem está começando a vender. Né? É natural de quem está começando a vender entender que talvez o preço seja muito mais importante que o valor. Né? Mas quando o corretor, de fato, e acho que a gente teve quando a gente fez os treinamentos, por exemplo, para os corretores da Turra, né? Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande justamente porque... o emotivo, o emocional já é intrínseco de todo o ser humano. E quando ele entende que ele pode utilizar isso, que não que ele pode, que ele deve utilizar isso, ele fala, pô, mas isso aqui era uma arma que já estava dentro de mim, eu não estava usando, como é que é isso? Né? Então, assim, todo corretor de imóveis, a gente está falando para esse público, tem essa arma do poder emocional que você pode gerar dentro de uma venda. A pergunta é como utilizar, e aí existe técnica para isso, né? Não é simplesmente... inclusive, a gente pode dar algumas dicas aqui práticas e reais para que o corretor possa, de fato, aplicar e ver a diferença que faz isso no momento da venda. Né? E o corretor hoje, ele já faz isso. Não é algo que ele não faz, não é algo novo para ele. Ele já faz, mas ele não faz com intenção. E hoje, a maior parte dos meus treinamentos com os meus corretores é com que eles conseguem colocar a emoção, mas de forma intencional. Não sempre intencional, não é isso, mas que ele perceba
a emoção do cliente, que ele perceba o que está acontecendo ali. E não só porque ele está acostumado a fazer. Então, todo corretor que atende cliente, que conversa, que leva para visita, que relaciona com a família, já faz isso. Só que ele não percebe. Então, ele tem algumas coisas que falta ali só a intenção de realmente estar fazendo. E por que vocês buscam tanta qualificação? Porque hoje, o mercado que a gente vê hoje, a gente está mais antenado, vamos assim dizer, por conta do nosso mercado digital, quando podcast, tudo. Só que são profissões mais antigas que não buscavam qualificação. O cara ali era o corretor, é aquele tipo que tinha ali imobiliário, ele escrevia sede própria para as pessoas verem que ele não ia fugir, né, da cidade, e a imobiliária mais tradicional, os corretores mais tradicionais. E com o passar do tempo, vocês, principalmente o Fê que eu conheço, vem buscando uma qualificação sempre, um posicionamento completamente diferente, furando a bolha, vamos assim dizer, indo para um outro caminho. Onde despontou isso? Onde você enxerga isso, essa Vamos lá. mudança? Ou em que momento, né? É. Porque são 493 anos de imobiliária, né? Já são... Então, 98, 45. 498, É, acho. 498. Esse tem ano, mais tempo 45. de imobiliária do que de cidade, né? É, tipo isso. Em que horas isso se deu? O Dan falou de sede própria. Quando eu entrei na imobiliária, entrei assim, quando eu fiquei a fundo na imobiliária, meu pai tinha um cavalete escrito assim, sede própria. E uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, pai, sede própria? Ele falou, não, Fê, isso daqui gera valor. Da forma dele, ele gerava valor do quê? Ele sabe que eu não vou sair daqui. Ele sabe que eu tô aqui e eu não vou vender algo pra ele e vou sumir. Que naquela época, a venda era 100% relacionamento. 100%. Por quê? Porque o cara ia até a imobiliária. Ele tinha que ir, não tinha o que fazer. Ou ele tinha que ligar. Hoje é o WhatsApp. Hoje a gente perdeu a conexão. E como que a gente faz para a gente criar novamente a conexão? Relacionamento e qualificação. A gente qualifica realmente o cliente para entender o que ele tá precisando. E aí a gente volta lá atrás naquele relacionamento. Mas para isso a gente tem que gerar o primeiro empurrão. É engraçado que hoje em dia isso não é mais tão relevante, né? A questão da sede. Obviamente, falando do contexto imobiliária, sim, devido a ter anos de laço, né? De estar aqui na cidade. Mas hoje você, às vezes, opta por um corretor de imóveis que às vezes não tem nenhuma sede e você já está criando ali o vínculo e uma conexão necessária. Então, é adaptação ao mercado, mas, obviamente, como a gente tem várias faixas etárias, algumas coisas ainda são importantes, obviamente, dependendo do público, né? Mas é porque eu dou risada, porque, pô, eu tenho 43 anos, quase mesmo da idade da imobiliária. E eu lembro muito disso, porque, cara, antigamente as pessoas iam com dinheiro comprar na imobiliária. Iam com dólar. Eu não sei se você lembra quando meu pai veio aqui. É, Eu não lembro se ele comentou. Ele comentou. Ele tinha que anotar o número de série das notas Das de Pra notas. saber. saber. Então, assim, então existia aquela confiança. Pô, vou lá e amanhã o cara não tá mais aqui. E aí? Né? Isso tudo mudou. Mas essa qualificação, ela vem com o tempo. E alguns param no tempo. E a gente tem que respeitar aquelas pessoas que não estão conseguindo acompanhar essa onda. Mas vocês estão acompanhando. Então, assim, a evolução é nítida. Hoje, quando a gente vira e fala sobre vender imóvel, a gente pode colocar a questão de ser mais sobre produto ou sobre leitura de pessoas. Porque a gente vê exatamente falha nas duas pontas. A pessoa querer ser muito simpática, oferecer experiência, mas não sabe absolutamente nada do imóvel que ela está ofertando. Ou ela sabe muito sobre o imóvel, mas não tem tato nenhum para lidar com o cliente. O que vocês encontram aí como um meio termo para a gente falar para o pessoal ficar atento com isso no mercado? Vamos lá. Eu tô indo fundo, tá, gente? Perfeito. Ah, Qualquer não, coisa, tá indo. você me segura, você joga a garrafinha na minha cabeça, Nelson. Não, perfeito. Mas pega cheia, viu, Nelson? Tá vazio. O produto, ele vende. O produto, ele vende. Ele é um produto, ele tá aí no mercado para vender. Se ele conseguir gerar emoção, muitas vezes ele vai vender. Qual que é o melhor produto que vende? O de oportunidade. Esse produto, os corretores tiram de letra, né? Que é fácil. Fácil assim, no bom sentido. É uma oportunidade, tá com preço abaixo do mercado, é uma oportunidade que você tá vendendo, então você consegue chamar mais gente pro mercado. Mas o que eu sinto que falta é... Hoje, até um pouquinho antes, a gente estava falando sobre
sobre o mercado como um todo, todo mundo buscando a venda, buscando entender mais sobre venda, entender um pouco mais, estudar mais sobre como faz esse trabalho de venda. E o mundo imobiliário, às vezes, não. O mundo imobiliário, às vezes, ele parece que está parado no tempo. Eu não sei se é muita gente parada no tempo, mas às vezes a gente dá valor mais ao vídeo bonitinho do que qualificar o cliente. Que é o quê? Coloque preço nos seus vídeos, gente. Coloque o bairro. Porque não adianta, você não coloca preço, você não coloca o bairro. Vai chover comentários no seu Instagram. Vai chover, porque todo mundo vai perguntar. Só que depois não adianta você reclamar, falar, pô, os leads estão ruins. Os leads estão desqualificados. Eu não consigo vender. Você está abrindo a boca do seu funil para Deus e o mundo. E o cliente que realmente quer comprar, ele precisa das informações. Eu, Felipe, eu odeio chegar num site, querer comprar coisa e não ter nenhum preço. Não sei vocês. Na verdade, isso foi antigamente faziam muito isso, né? Escondiam muito o preço. Preço inbox, né? Aquela que falava, né? Inbox é muito cringe, que fala que é cringe, né? Como é que é? Inbox acho é que muito cringe, né? acho que o cringe já Enfim. caiu de moda já. Já caiu. Tá igual a paleta O mexicana. Matheus falou que é cringe. Falou que é Cringe. Então tá. E aí, na verdade, isso foi mudando, né? E a gente começou a ver, na verdade, aparecer mais o preço, por exemplo, as informações de fato daquele imóvel no anúncio, né? Vamos assim dizer. E existe essa tendência agora de se retirar novamente em busca de engajamento. Então, assim, o que de fato é onde, na verdade, a venda começa a ficar em subplano, né? Começa a ficar em segundo plano. O que de fato você quer com um anúncio? O que de fato você quer quando você faz um vídeo de uma casa bacana, vai lá, coloca no teu Instagram? Para que você está fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso para engajamento, né? Ou você está fazendo isso para vender o imóvel? Né? Aí eu garanto que você está pensando assim, não, mas se eu tiver engajamento, eu vou vender o imóvel. E não é bem assim, né? Às vezes é muito melhor você nichar, né? Eu tenho um grande amigo, acho que vale a pena, antigamente falava audiência rotativa do rádio, né? Então, a audiência rotativa do podcast, eu sou, além de treinador de vendas, eu sou mágico também. E eu tenho um amigo meu, que ele falou assim para mim, pô, fazia muito tempo que eu não encontrava ele falou assim, eu falei, pô, o que você tá fazendo? Ele falou, cara, me especializei em mágica para bodas de ouro. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu só faço mágica em bodas de ouro. Então, eu criei números específicos para bodas de ouro e eu só faço mágica em bodas de ouro. Eu falei, você tá ficando louco? Não vai ter gente para isso. Você tá ficando doido, cara. Aí ele falou assim, cara, são aproximadamente 35 mil festas de bodas de ouro por ano. 35 mil festas de bodas de ouro por ano. Quantos mágicos são especialistas em bodas de ouro? Só eu. Né? Conclusão da história, ele tem um universo gigantesco para trabalhar, porque ele nichou. Então, assim, você não colocar o preço no teu imóvel, né? Ótimo, você vai ter lá 200 mil comentários, mas são 200 mil pessoas, de fato, querendo comprar aquele imóvel, né? Dentro dessas 200 mil, vai ter a pessoa que quer comprar o imóvel. Só que o custo de garimpagem é muito mais alto do que o custo do engajamento. Você falou uma coisa, o Felipe falou também. Eu odeio ver alguma coisa na internet que não tem preço. É sério, odeio. Tipo assim, cara, uma prestação de serviço, alguma coisa, até você entende que o cara pode ter um orçamento, depende, tá? Mas produto, pra mim, tem que ter o preço. Porque, cara, eu quero saber o preço pra eu dar uma continuidade na conversa. Eu vou te fazer uma pergunta. Se não tem o preço, o que você faz? Pulo, vou procurar outro. Ou vai no concorrente. Que tem o preço. Que tem o preço. Eu vou atrás do preço. O produto do imóvel, ele tá com todo mundo. A não ser Que exclusividade. seja exclusividade. Mas quando é exclusividade, coloca um preço. Porque já sabe que tá exclusivo. Então é difícil não colocar. Mas o que acontece? Vai pro concorrente. E eu não tô falando, gente, que não tem que gerar engajamento na página, que não tem que... É legal você ter sua página crescer, vai entregar para mais gente. Mas o problema é só fazer isso. O problema é todos serem assim. É que, na verdade, as pessoas, elas confundem, né? Porque primeiro que você desqualifica já na ponta ali. Você pôs o preço, pô, eu não vou ligar pra vocês pra ver uma casa de 10 milhões achando que vai custar 1 milhão, entendeu? Tipo, cara, não é pra mim.
Então não vou ligar, já corta por aí. Foi uma cadeira, né, que eu dei com exemplo, acho que aconteceu comigo, né? Cara, achei uma cadeira maravilhosa na internet, um cara chegou patrocinado pra mim, umas poltronas, eu falei, mano, vou pôr no estúdio. Mas linda, tum, não tinha preço. Instagram do cara, não tinha preço. Fui nos comentários, todas as respostas do cara, todo mundo perguntando o preço do cara, me chama no direct. Falei, vou chamar no direct. Eu fiquei interessado mesmo. Chamei no direct. Cara, o atendimento, tipo, mas explicando. Não, mas então a gente tem, porque o nosso couro não sei o que, a gente precisa entender pra que você quer a cadeira. Quase que eu falei pra ele pra sentar. E o preço, por favor? Só queria o preço. Não passou. Ficou querendo entender, queria marcar comigo uma call. Eu falei, mas o que você quer fazer uma call comigo pra explicar? Tudo bem, o cara é um artesão, ele faz. É o procedimento dele. Ele não é vendedor, né? Quantas vendas esse cara não perdeu? Acho que ele tentou agregar tanto valor para exato. justificar O produto dele, o preço. Eu tenho uma Que- regra com os corretores que é o seguinte: o cliente chegou, você está tentando gerar conexão, qualificar o cliente, mas ele insistiu na visita, cara, leva para visita. Aonde você melhor qualifica o seu cliente? Na visita. Na visita, você está encontrando com ele. Pô, se o corretor não se garante na visita, Venda não é receita de bolo. Porque as pessoas, aí a Tá comentou uma coisa que eu achei interessante, sobre, de fato, você entender de desenvolvimento humano, entender as pessoas, né? Pessoas são diferentes. Então, a venda vai ser diferente. Vender para o Dan é diferente de vender para a Tabata. E é assim que tem que ser. Cada pessoa é de um jeito diferente. Então, assim, eu tenho uma cartilha que eu sei que antes de passar o preço, eu preciso falar da madeira, eu preciso falar do que o pé é não sei o quê, que tem o parafuso da cadeira não sei o quê. Não posso passar o preço antes. Cara, não é assim que funciona. Tem gente que você vai conseguir entregar esse tipo de valor antes, porque ela está disposta a ouvir aquilo, e tem outras pessoas que não. Mas se ele me falasse, eu tenho cadeiras a partir de tanto, já já começava pra mim e falou, peraí, agora ele quer explicar o pra quê, um conceito, pô, vai me interessar, entendeu? Então, eu acho que tem esse processo, mas você é especialista em vendas, Perfeito. você pode falar muito bem isso, você perde, cara. Isso aí que você está falando é uma coisa que chama necessidade reptiliana. O que é a necessidade reptiliana? Quando vamos supor, você vai comprar uma moto, beleza? Você vai lá comprar uma moto. Aí você entra numa loja de motos, né? E aí você sabe mais ou menos quanto que você quer gastar, né? Óbvio, se o vendedor chegar em você e começar a querer te mostrar todas as motos, isso te incomoda. Por quê? Porque a tua necessidade reptiliana naquele momento é preço. Eu preciso saber quanto custa, né? Então, a primeira pergunta que você pode fazer pro cara é falar assim, amigão, o que você está buscando, né? Eu estou buscando uma moto até 35 mil reais, um exemplo, tá? Então, beleza, vem cá que eu vou te trazer na seção dos 35 mil reais. Então, tem 8 motos lá. A loja tem 50. Ele não quer mais saber do resto, ele quer saber daquelas 8 que ele sabe que ele pode pagar. E a partir desse momento que ele entende que a necessidade reptiliana dele foi satisfeita, aí você pode começar a trabalhar valor. Então, por exemplo, a tua necessidade naquele momento cara, quanto custa? Custa 100 ou custa 10 mil? Quanto custa? Não faço ideia quanto custa. E se soubesse a faixa, isso eliminaria a tua ansiedade, e aí sim ele poderia gerar valor em cima disso. Mas ainda não é tabu para as pessoas chegarem e falarem até quanto ela tem disponível para comprar um imóvel? Ou não? Ou essa é exatamente a primeira pergunta de triagem de um corretor de imóveis? Você está procurando um imóvel de valor até quanto? Então, depende muito de como você faz o anúncio. Que nem os meus anúncios já tem valor. Se a pessoa veio atrás de um imóvel de 1 milhão, mas você cheguei sabe. na imobiliária. Cheguei para ser atendida. Se for pessoalmente, tranquilo. O cliente não esconde. Ele, claro, pelo contrário, ele começa um pouquinho mais baixo, né? Porque ele sempre quer pagar um pouquinho menos. Mas aí você, numa conversa boa, você qualifica, você entende. Você mostra os imóveis para ele. Outra coisa que depois a gente entra nesse assunto, mas enviar uma enxurrada de imóveis para o cliente não faz sentido. Você quer comprar uma cadeira, você não quer comprar a cadeira, a mesa, o estúdio. Não é isso. É a consequência depois. Você vai perguntar pro cara, um imóvel mais ou menos até quanto? Você já não vai jogar no cara um imóvel totalmente fora da realidade dele, ou não perguntar pra pessoa e levar, ele vê o imóvel, daí o cara fala, mano, adorei. Mas não dá. Quanto é esse? Quando você mostra o imóvel pra pessoa e ele já não gosta e ele tem um pouquinho de valor a mais,
Ele já fala, não, sobe um pouquinho. Levanta um pouquinho a faixa. O que você tem aqui? Um pouquinho mais aqui. Bota uns 10% aí. Pô, se o cliente falou 10%, já coloca 20%. Você já sabe que ele vai tem ter margem. Você entendeu? O que você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar se poderia a gente usar esse exemplo como num restaurante que tem um cardápio extenso. Às vezes a pessoa tá ali a primeira vez, ela não sabe o que ela pretende comer, não sabe qual é o carro-chefe da casa, enfim. Chega o garçom e ele vira e fala, a primeira vez aqui, olha, vocês gostariam de ficar numa entradinha, vocês estão com fome, olha, a sugestão da casa para hoje seria isso, isso e aquilo. Você já consegue conduzir, direcionar muito melhor a venda e o atendimento por si só para a pessoa ter uma melhor experiência. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho quando você vira e fala de mandar 15 imóveis já direto para a pessoa com o link do site e achando que já fez o seu trabalho, né? E assim, só gera confusão, né? Só gera confusão. O cardápio, você ainda consegue ler ali e tal. Você tá ali, você tá sentado, você tá com tempo. No WhatsApp, se você olhar, qualquer dia eu mando para vocês 10 imóveis em sequência. Você vai chegar no segundo, terceiro, ou você já vai direto pro último. Você já vai pulando, né? Porque você vai olhar a foto ali, não me interessei, não me interessei. E, cara, às vezes é uma foto que realmente não te chamou a atenção, mas pode ser o imóvel ideal para você. E se você for olhar grandes restaurantes, né? Restaurantes com estrela Michelin e tudo mais, você vê que o cardápio não é extenso. Não é extenso. Não é extenso. Ele tem lá 3 ou 4 pratos Ele principais. É especializado naquilo ali ponto, e ele acabou, mostra para acabou. não gerar confusão, realmente. É isso. Quando vocês falam de venda de casa, quando você entende o seu cliente, tudo. Hoje tá uma moda, não sei como tá aqui em Atibaia, tá? Se eu estiver completamente fora da realidade, vocês falam. Da casa da porteira fechada. De já estar com os móveis ali. Isso é mais fácil de vender? A pessoa chegar e ver uma casa montada, ou ainda tem aquelas pessoas que chega, ela quer ver do jeito dela, não do jeito que o outro, porque tem os dois lados. Eu acho que acaba trazendo um pouco mais o lado emocional, porque a pessoa já se sente numa casa do que No a ambiente. casa vazia. Aí ela pensa, tipo, aqui eu só trocaria isso, eu faria isso. Ele é um facilitador. Tá. Você vê uma casa com móveis, é muito mais fácil de vender. Nós estamos falando de imóveis, né? Estamos falando de imóveis. De imóvel. Vai chegar lá. Então fala, O cara gente. colocar Não é uma aquela mesa da casa- Brahma na churrasqueira. Outro dia, não, agora eu vou ter que falar. Outro dia, pra te cortar, só pra não dar risada. Outro dia eu tava vendo no YouTube, daí tava lá, o cara viu uma chácara. Falei, que linda, e tava escrito porteira fechada. Aí eu falei, mano, vou olhar. Cara, Você falou, é melhor abrir essa Melhor porteira abrir. aí, porque não vai dar as não. camas... É a casa de veraneio da Tipo, sobra de meu 3 Deus. casas de trás. Eu acho que alugava pra festa, cara, você entrava no quarto, o quarto tinha 5 beliche, entendeu? Assim, tipo, cara, desculpa, isso aí não é porteira fechada, isso aí é pronto para fazer festa junina, né? Tipo, já tem a Você linha. compra e você ainda tem que tirar as coisas, é isso, É entendeu? diferente de ter um conceito. Sim. Normalmente, quando a gente fala num padrão um pouco mais alto, né? Quando a gente fala mais pro alto padrão, aí sim, realmente a mobília, porque daí a mobília já é uma mobília estudada, um arquiteto fez o São móveis projeto, assinados, né? sabe? É outro padrão. E aí, quando você entra em si, fica mais fácil de você visualizar. Porém, tem a contrapartida também. Porque tem muita gente que comprou o imóvel de alto padrão e quer o quê? Personalizar. Quer fazer da forma dela. E aí não gosta. Aí vai depender de cliente para cliente. Tem cliente que fala, putz, ótimo. Eu tava com um cliente há pouco tempo atrás que para ele, se tivesse mobília, ele pagava 15, 20% a mais e nem brigava no preço. Mas por quê? É um cara específico, mora fora, só usa 3 vezes no ano. Então depende de cliente Você para acha que cliente. chega para cá, como é nos Estados Unidos, de fazer em parceria com lojas, mobiliar a Já tem, casa, já daí tem, tudo já com... tem, já Mas para Atibaia também? Vai depender das lojas de imóveis. Porque Atibaia Mas- parece que é um outro principado, né? É uma Que na coisa- verdade, nossa, se eu for muito fora da realidade agora, você fala principalmente o Nelson, puxa minha orelha. Pra mim é o seguinte, eu acho que Atibaia ainda é um pouco muito pra trás, tá? Eu sempre falei isso, e a gente sempre tá com os produtos muito à frente do tempo. Pensam só em custo. Não vê um investimento. Mas eu vou ter o custo de pegar as coisas da minha loja, pagar o montador, o caminhão pra colocar lá. Cara, se fizer isso bem feito,
Olha o que tá tendo de apartamento em Atibaia. Ó, tá vindo de fora a galera colocando. Olha o que tá tendo de casa. Olha o que tá tendo de condomínio. Se uma pessoa se especializar... Uma loja de... Ó, fica uma dica pra vocês aí, ó. Se você tem uma loja de imóveis, se você se especializar nisso, vai ser muito mais fácil você vender do que com a sua porta aberta esperando alguém entrar pra comprar. Nicho. Eu acho Nicho. eu acho que a Letícia, ela tá sem muito ter o que fazer. Eu vou Vamos. abrir com ela uma empresa dessa de imóveis pra mobiliar as casas, eu Somos acho. especialistas. Montar pelo menos as coisas a gente vai conseguir. Não porque, vai precisar cara, tanto de montador. é um De mercado... montador, eu e a Letícia, a gente tá craque já. Eu tô ontem, tava... Quer entrar na parceria, Nelson? Eu faço carreto, pode ser? Faz o carreto. Porque eu vejo que as pessoas não... É o que acontece, não vê a oportunidade do negócio. Pô, por que o mercado imobiliário tá crescendo tanto? Tá crescendo demais. Eu não sei se é porque agora a gente consome mais esse conteúdo, a gente tem mentorados dessa área, a gente tá muito entrevistando pessoas dessa área, indo muito pra fora de Atibaia e consumindo isso, tá? Não sei se é só por isso, porque a gente tá em outra bolha, tá? Ou se agora isso tá muito aquecido. Eu enxergo que está muito aquecido. Tá muito diferente do que era antes, que antigamente você via assim, pô, tinha 2 imobiliárias e é o que tinha. Hoje não, hoje você vê corretores independentes, você vê toda uma questão. Existe um investimento. Existe Parece um que o mercado tá investimento. em ebulição, A sabe? gente brincou, acho que quando o episódio que seu pai tava aqui, eu acho que a gente brincou, pô, os caras iam tirar uma foto, tinha a cueca pendurada no box do Ainda banheiro. ainda tem, o não vaso muda sanitário tanto. aberto, entendeu? Hoje não, hoje tem um cuidado pra ir lá fazer um vídeo, então tem um cuidado. Um zelo. Então, tem um mercado aí aquecido, que se as pessoas enxergassem isso, pô, cara, decoração de móveis, decoração, só decoração de quadro, plantas. Pô, cara, tem muita coisa que a pessoa chega, a pessoa se enxerga dentro daquele imóvel. Ela se vê ali, entendeu? E o que eu acho que falta é... Como que eu posso falar pra não ser muito... Com a boca. Muito foda. É um caminho do quê? Entender que não é um custo, é um investimento que você tá fazendo e você pode colocar o valor à parte e você fala assim, ó, eu tiro, entendeu? Pra pessoa entender. E às vezes, se você for pensar, a loja de imóveis normalmente tá com o quê? Tá com aquele mostruário dentro da própria loja. Eu não falo nem colocar o mostruário novo. Não tem aquelas queimas de estoque que eles falam? De trocar o mostruário? Cara, pega essas trocas de mostruário, ao invés de você abaixar o preço, coloca nesses imóveis que tá vazio. Talvez você não vá vender a mobília inteira, mas muito provavelmente uma peça ou outra você vai. Ó, Fê, a gente tá meio sem ter o que fazer, vamos montar um negócio desse, porque você para pensar, vocês que estão com a imobiliária, a gente tá meio sem ter o que fazer. Bem-vindo ao 100º negócio que o Danilo monta depois do Acordo Então Podcast. eu gosto, É o 6º CNPJ do ano dele e a gente tá em março A gente ainda. tem, eu adoro. Mas, cara, porque se você se alia a pessoas que estão no ramo, quanto você vai saber muito antes de qualquer outra pessoa o que vai lançar na cidade. Um condomínio, umas casas... Você já tem esse acesso. Então, você tem esse acesso à construtora ou, às vezes, é a construtora da própria região que você conhece. Faz uma parceria com essas pessoas, a gente só faz a ponte com a loja de E ganha imóveis. comissionamento. Ganha comissionamento Exatamente. Porque, cara, cara, tem tanta coisa nesse mercado imobiliário que eu tô vendo. Eu tive uma ideia há um tempo atrás, muito maluca, Você já tinha falado do QR Code, né? Code. Exatamente Por isso. sinal, acho que foi no episódio deles. Eu acho que foi. Eu Mas exatamente. Não, mas eu ia falar da ideia que exatamente hoje você pode, fora colocar, você fazer um 3D dentro do próprio imóvel, com IA, pra pessoa ver como que seria outros móveis naquele imóvel. Sim. Só que assim, não é chegar lá, o negócio tá vazio e você mostra. Está mobiliado, mas eu tenho essa e essa opção. Várias opções. Né? Hoje a gente tem muito vídeo já com IA que a gente consegue colocar mobília dentro dos imóveis. E isso facilita. Por mais que seja um vídeo, por mais que seja uma foto, você leva a pessoa até o imóvel, os apartamentos que você falou que estão vazios, se você pegar um apartamento desse e mostrar o vídeo feito pela IA e levar a pessoa até lá, com o vídeo na mão, pô, é muito mais fácil dela visualizar. Porque daí ela não fica, ai, será que cabe? Ai, não sei. E você está mexendo no quê? No sistema límbico. Né? Emoção pura, né? Que faz todo sentido. Que eu guardei aqui, que é 90% da venda, né? 90% da venda. Natal, anotou aqui, você vai ver. Bom, 90% da venda. existe técnica para destravar um cliente indeciso ou isso é talento? Olha, tem técnica e também é talento, mas eu costumo dizer o seguinte, tudo que tem técnica, o talento ele é só o tempero a mais, né? Então, todos os pilotos de Fórmula 1 sabem andar na chuva, mas o Ayrton Senna ele tinha um molho a mais, ele tinha um tempero a mais, que é o talento para essa situação.
um cliente indeciso, por que ele está indeciso? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E parece idiota, parece uma coisa simples, mas eu costumo dizer que, na verdade, o simples é onde a gente tem que pegar. Poxa, não sei se eu vou comprar esse imóvel. Por quê? Essa é a primeira pergunta. Não é a pergunta que você vai fazer para o teu cliente, é a pergunta que você vai fazer para você mesmo. Por que o meu cliente está indeciso? Pode ser por uma questão de custo, puramente racional, né? Se é uma questão puramente racional, é fácil de resolver, porque nós estamos falando do certame de custo, de condições de pagamento, de dar um desconto aqui, enfim, isso são coisas que sentado numa mesa, com um bom café, a gente consegue solucionar. É simples. Estou indeciso entre um imóvel e outro, que é uma coisa que acontece muito, né, dentro do mercado imobiliário. Nossa, eu amei essa casa, mas eu também amei aquela. Corretor, se você chegar nessa situação, você tá feito, porque ele vai comprar uma ou a outra, né? Agora, estou indeciso para comprar um imóvel. Por que ele está indeciso? Se a tua resposta é não sei, Você não fez o trabalho direito. é porque você não fez o trabalho direito. Então, Financiamento imobiliário, entrada, né? Alguma Forma, coisa tem negociação. E chega num ponto da negociação, chega num ponto do relacionamento comercial, que você já tem toda a liberdade para chegar para o teu cliente e falar assim, o que está faltando para a gente... Você gostou tanto dessa casa, né? Você se sentiu tão bem aqui, o que está faltando para a gente? Vamos fazer uma proposta? O que está faltando para a gente... O cliente vai te dizer, né? Principalmente se... Estou cogitando o fato de que você já gerou conexão com essa pessoa, que você já tem uma conexão com essa pessoa, que você já tem um relacionamento. A hora que você perguntar, se é que você vai precisar perguntar, pode ser que ela mesma já te diga, você vai entender exatamente onde é que está a objeção aí, né? E aí o tratamento da objeção é simples, né? Mas para tratar uma objeção, primeiro a gente precisa saber exatamente qual é. E acaba existindo um perfil clássico do comprador? Existe isso? É assim, no imobiliário, o Nelson falou aqui algumas coisas, e eu lembrei de uma frase, eu tenho uma brincadeira com meus corretores, que a gente tem uma frase proibida de se falar ao fim da visita ou no celular. Fico à disposição. Cara, fico à disposição não serve. Se você é vendedor, você não fala fico à disposição. Você precisa saber qual é a próxima etapa. Se ele não fechou o negócio, você precisa saber qual que é a próxima etapa. Ele gostou do imóvel, não gostou? O que está acontecendo? Ele não gostou, então eu não acertei os imóveis que eu mostrei para ele. O que eu tenho que fazer? Voltar uma etapa e fazer uma triagem nova de imóveis. Não, ele gostou. Você fez uma pergunta. Qual que é o principal... a questão para saber o perfil clássico, se ele vai comprar ou não. Insegurança. A maioria é insegurança. E a insegurança a gente consegue trazer pro negócio. E normalmente ele fala que é preço. Tá muito caro. Eu não sei se eu tô em condição. E cara, essa é uma objeção tão fácil de contornar. Eu falo pros corretores todo santo dia. Falou que tá caro? O que você faz? Chama para uma proposta. Se ele falou que tá caro, o que acontece? Ele já gostou do imóvel. Ele já tá a fim de comprar. Ele só tá chorando preço. Você traz para a proposta e faz ele fechar. Você traz para negociação. 33 milhões ontem tá caro. Você acha que dá pra fazer proposta? Por 30? Tirar 3 milhãozinhos? O que é 3 milhões? Mas vocês não foram visitar a casa também, né? Não, mas se deixar eu vou. Mano, Se me convidarem, né? Se me convidarem, Se deixar eu vou. cara, é muito engraçado, né? Tado falou, a gente há anos, todo domingo a gente ficava, finalzinho do domingo, assistindo no YouTube casa. Quando era criança era Silvio Santos. No Netflix tem Não várias tem mais séries. Silvio Não, Santos? no YouTube mesmo, No no YouTube mesmo, YouTube. o corretor colocando casa. E, cara, a gente ficava vendo as casas do Lucas Felt, vendo as casas do Lucas Felt. Hoje o Lucas é nosso mentorado. Então, se a gente tem acesso a ele, eu falo pra ele, cara, você fez parte de quase um ano dos meus domingos. Só que eu usou ele, porque agora, sim, é outro nível. Antes as casas eram de 5, 4, agora é 30, 80. 40, eu falo assim, não, agora o negócio é completo. E ontem essa de 33, eu já tava todo olhando, a casa é maravilhosa, assim, tipo... Aí essa maluca, finge que não tá aqui, pra ela, eu falo, não, dá. Eu falo, a casa tem 1.200 metros quadrados de casa construída. Não dá, eu falei, dá o quê?
Falei, não dá, eu, você e o Murilo. Eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu falei, se eu tivesse dinheiro, não. Sem gente de funcionário. Meu amigo, você é valente, você tá comigo 22 anos. Daí Vai no dar. final ela me convenceu, eu me convenci. A distância de um quarto pro outro, falei, nossa, parece que tá em outra... 1.200 calorias a Não, menos. parece que tá em outro lugar. Então, assim, você fica... Daí eu falo, gente, tudo bem, brincadeiras à parte, existe mercado pra todo mundo, né? E eu falo, a casa é maravilhosa. É tipo um negócio que você fala, mano, é surreal o tamanho daquilo. E eu já entrei em algumas, não tão grande quanto essa. Eu falo, existe o mercado. E se tá colocando na internet, no YouTube ou qualquer lugar, é porque tem Vende. comprador. E assim, isso que você falou é muito legal, porque quando eu tive a oportunidade de treinar os corretores, a gente vê que existem vários nichos de trabalho, né? Tem as casas ali de 400, 500, 600 mil, tem as casas de 2 milhões, de 1,5 milhão, 2 milhões, e aí você vai ter casas de 5, de 10, de 15, de 30 milhões. Qual que é mais fácil vender? Não existe casa mais fácil de vender. A casa mais fácil de vender é aquela que você está com o cliente certo para aquele tipo de imóvel. Então, assim, é difícil vender uma casa de 30 milhões? Não, se você tiver um cliente que compre, que queira uma casa de 30 milhões, é a mesma coisa que vender uma casa de 500 mil. Às vezes é mais difícil vender uma casa de 300 mil pra um cara desse do que de 30 Exato. milhões. Então, assim, e isso foi uma objeção que eu escutei muito dos corretores que eu treinei. Nossa, mas às vezes a casa é muito cara. Eu falei, não é a casa que é cara. Né? Das duas, uma, ou você está com um cliente errado, ou você não soube gerar valor suficiente para aquela casa. Porque vamos ter dar um exemplo aqui. Uma casa de, sei lá, 2 milhões. 2 milhões. Né? Então, uma realidade mais normal em Atibaia, 1 milhão, 1 milhãozinho, tá bom? 1 milhão tá bom. 1 milhão. Casa de 1 milhão, né? Aí você vai lá, o corretor cria conexão, aquela coisa toda, vai lá, mostra a casa de 1 milhão, aí estamos chegando ali nos finalmente ali, né? O que tá faltando pra gente falar? Puxa, tá caro. Muito bem, vamos lá. Uma casa de 1 milhão, pro cliente não comprar uma casa de 1 milhão porque tá caro, nós estamos falando de quanto em grana? Nós não podemos estar falando de 500 mil. Não faz nenhum sentido. O cara fala, não, nenhum sentido, certo? Então, uma casa de 1 milhão que tá cara, provavelmente ele tem 900 mil para pagar. 930, 940 mil para pagar. Ou seja, já está próximo, né? Essa pequena diferença, se você não conseguir gerar valor suficiente para suprir essa pequena diferença para uma casa de 1 milhão, que muito provavelmente é o sonho daquela pessoa, né? Você fez um mau trabalho. Essa é a no começo. Se encantou a pessoa, se a pessoa tá... Aquilo é um detalhe. O valor é um detalhe. Porque o cara que tá comprando uma casa de 1 milhão, ele não vai oferecer 500 mil. Não tá faltando 500 mil pra ele. Então é um detalhe. Se ele quer muito, esse detalhe que daí eu acho que entra o poder da venda. É isso. O poder de você entender o cliente, o porquê que esse cliente está ali, você já andou com ele, não foi a primeira casa, você já tá com ele, já tá com o cara, porque ninguém chega lá, não sei se pode acontecer, tá? Mas o cara não chega lá de manhã e, tipo, gostei dessa, vou comprar, tá aqui. Não é que nem... Pode acontecer? Gostaria que acontecesse. Pode acontecer? Já aconteceu? Pode. Já. Mas não é uma coisa normal de acontecer. O cara vai ver vários imóveis, ele tá ali namorando, ele tá vendo. Pô, então... Faltou um ajustezinho seu fino ali pra você entender. Fechar o negócio. E às vezes, assim, aí é um mau vendedor, tá? Se você se identificou, me perdoe. Às vezes Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Mas a diferença é de 10 mil e o vendedor não perguntou. Às vezes é pouca coisa. Ele falou, fico à disposição. É por isso que eu brinco com meus corretores. Vou te dar um exemplo que eu acho que a gente pode... Que inclusive o corretor que está assistindo a gente aqui vai poder aplicar isso. Né? Aplicar, literalmente aplicar. Tá? O exemplo que eu vou dar é para o vendedor de carro, mas vai servir para o corretor de imóveis. Repara para você ver. Você entra dentro de uma concessionária, todo mundo que comprou carro já passou por isso. Vou comprar meu primeiro carro zero. Você entra, o vendedor não vem te atender. Não vem ninguém te atender. Aí você fala assim, porra, não é possível que não vem ninguém me atender. Agora eu tô com dinheiro para comprar. Aí você viu o carro que você quer ver. O que geralmente você faz? Abre o carro. A primeira coisa que você vai fazer, se você tá com vergonha de abrir, você vai olhar pela janela do carro para olhar o carro por dentro. É nessa hora que o cara chega.
Exatamente nessa hora que Porque o cara você chega. chegou onde você queria. Porque você já ultrapassou o reptiliano, que é o impulso, e já está entrando no emocional. Aí, Tá. aí chegou o vendedor. Posso te ajudar? Tal, tal, tal. E aí começa aquela coisa, ele abre o carro para você, ou ele deixa você abrir o carro, ele fala, entra dentro do carro. Quando você entra dentro do carro, você sente o cheiro do carro novo, você vê as coisas tudo com plastiquinho. Aí ele fala, não, calma aí que eu vou ligar o carro para você. Aí ele liga, sem ligar o motor. Aparece só as luzinhas do painel, você fala, nossa, senta no banco. Aí você senta no banco aqui. Aí ele às vezes ele até fecha a porta, né? E você fica ali dentro e fala, pô. Ou seja, ele tá estimulando a barrinha do teu límbico. Estimulando. E aí ele fala, vamos fazer um test drive? Cara, test drive é a maior sacanagem que existe. Porque, porra, na hora que você entra no carro, liga o carro e dirige o carro, você fala, porra, é esse o carro que eu queria. E aí você volta para dentro da concessionária, aí vem a pergunta fatídica, né? Quanto custa? Qual o valor do carro? Qual o preço do carro? Quando o cliente faz essa pergunta, que é uma pergunta puramente racional, significa que ele acabou de sair do límbico e foi para o córtex pré-frontal, que é o quê? Razão. Nessa hora, o vendedor te arranca de dentro do carro, te leva para uma cadeira extremamente desconfortável, com uma mesinha com um computador, com uma cadeira horrorosa, que você senta de costa para o computador do cara, que você não enxerga o que o cara está fazendo, e é isso. O que ele acabou de fazer? Ele tirou você daquele cenário completamente límbico e te levou para um cenário extremamente racional. Se ele for negociar com você numa cadeira como essa gostosa, por exemplo, num lugar extremamente aconchegante, ali você senta e fica gostoso o tempo que você quiser. E ele não quer isso, né? Aí vem o que a gente acabou de falar. Putz, cara, olha só. Puta, cara, 250 mil no carro? Putz, não dá. Mas o que tá faltando, cara? Putz, tá faltando... Pô, eu tenho 240, eu tenho 200... Obrigado, quer um café? Não. Nem café, né? Nem café. Pô, cara, aí ele falou assim, pô, eu tenho 200, cara, eu consigo chegar em 225, 230 mil, eu consigo chegar. Eu falei, putz, cara, é mesmo, cara, pô, esses 10 mil eu não vou conseguir tirar para você. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no carro, né? Aí ele volta no carro e começa a conversar com o cara de novo, próximo do carro. Ou seja, ele puxa na memória do cara, aí é onde ele começa as conversas límbicas de novo. Cara, você fez o test drive, você olhou, olha esse painel, olha isso, olha Ele aqui. gera Isso, valor no carro. ele começa a resgatar o límbico do cara e aqueles 10 mil começa a ficar, vira 9, vira 8, vira 7, vira 6. De repente o cara fala assim, cara, você parcela em 2 vezes esses 10 mil de diferença? Parcelo. Pronto, acabou, negócio fechado. No mundo dos corretores é a mesma coisa. Você chega a levar a pessoa 2 Mesma vezes coisa. no mesmo imóvel, 3 vezes, quando você vê que é Várias aquele vezes. imóvel que ele... Estimular o límbico. O nosso mundo, a gente tem que fazer, muitas vezes, várias visitas, por insegurança, comparações, e tem também aquele fator, o tio, meu tio. Meu tio entende tudo de imóvel. Putz. Ele precisa... Não é só no marketing que tem Não. o tio? E aí, o que você tem que fazer? Você Leva tem o que tio. vender 2 vezes. Você tem que vender pro cliente Vender pro tio. e vender pro tio. E aí, o que você tem que fazer? Se conectar com o tio de novo. E esse é o nosso trabalho. Um exemplo prático que eu dei pros corretores foi assim, o que o teu cliente gosta? Ah, ele gosta de área gourmet. Putz, ele ama área gourmet, ele gosta de festa, tudo bom. Então você vai mostrar tudo, mostra o quarto, mostra a sala, olha essa sala, não sei o que, tal. Na hora de conversar com a pessoa, né, você vai conversar com a pessoa sobre condições de pagamento, financiamento, vai aonde? Ele Área gosta. gourmet. E tem um... Conversa critério- área gourmet, Se, cara. se gostar da piscina, leva uma sunga. Aí pula todo mundo. E ali é onde você estimula totalmente o límbico, e quando você faz uma conversa de razão dentro do universo límbico dele, né, fica muito mais fácil de você vencer a objeção de preço. Tem um critério pra por onde você começa mostrando a casa ou não? Depende do cliente, depende do imóvel. Vamos lá. Eu gosto de finalizar, e eu acho que a maioria dos corretores que pensa no roteiro de visita gosta de finalizar na área gourmet. Porque por mais que seja o menor tempo que a pessoa fique ali, É onde... é onde enche os olhos. Onde ele vai ter os momentos de lazer, o momento de alegria, onde ele vai ver a criançada correndo, onde ele vai discutir com o tio do churrasco, mas é ali que o momento marcante na vida dele vai acontecer. Gosto muito de sala e cozinha, porque é o que eu falei. Ainda mais se for aquele, hoje tá super na moda, conceito aberto.
Então, cara, sala e cozinha, você consegue ter aquela amplitude inteira do imóvel, pé direito alto, tem ventilação, você abre as janelas, é super favorável, porque daí ali tá acontecendo a rotina e olhando É o o mapa de lazer. calor da casa, né? Querendo ou não. Acho que as áreas mais habitadas é. ali, tempo de permanência, acaba sendo cozinha e sala, né? A não ser tem que que, por ter. exemplo, você veja uma casa de altíssimo padrão, por isso que eu falo que depende. E, pô, tem aquela suíte de 150 metros. Cara, você finaliza mais ou menos ali na suíte, mas mesmo assim, você chama para negociação lá embaixo. Você finaliza a visita ali e leva para baixo para fazer a negociação. Eu sou doida por vendas e adoro ainda, sou fascinada pelo mercado imobiliário, cada vez mais inserida e gostando disso. Seriam várias coisas para eu reunir aqui, eu não sei se a gente tem tempo suficiente para isso. Só que hoje falando sobre a parte do corretor, ele também ser criador de conteúdo e não ser só criador de conteúdo. Dá para vender um imóvel só pelo digital? Porque acho que é a barreira que todo mundo agora pensa em tráfego pago, em performance, né, desenvoltura na frente dos vídeos, bons vídeos sendo criados aí por filmmaker. O que a gente pode falar a respeito disso, sobre a venda de imóvel pelo digital? Hoje o mundo digital o mundo imobiliário tá 100% no digital. Hoje, se um imobiliário, um corretor não tiver no digital, ele está fora do mercado, basicamente isso. Então, todo mundo investe nesse mercado. É um nicho grande, é onde traz a maior parte dos clientes, mas ainda no mercado imobiliário a gente não tem as indicações. A gente tem as indicações, mas a gente não pega indicações. Isso é uma falha do mercado que o corretor não faz. Ou seja, cara, eu vendi um imóvel para vocês. Eu vendi uma casa onde vocês vão morar. Vocês estão super felizes com o meu trabalho. Geramos uma conexão surpreendente. Por que eu não pego uma indicação com vocês? Eu não pego. A gente falou que a Atibaia está crescendo pra caramba. A gente sabe que vem muita gente de fora. Se ele veio de fora, os amigos vão vir também. Porque é ruim morar em Atibaia, gente. Ninguém quer morar em São Paulo. Todo mundo quer morar no interior. Então, ele vai conhecer gente que vai vir para o interior. E o cliente indicado, você tá anos-luz na frente do que o lead que caiu ali. Então, o mundo digital é importante? É. Mas a gente tem que ainda alimentar esse lead que chegou. Você acha Eu que vou não falar indica como- por quê? Eu vou falar como. Desculpa, não é que não indica. A gente não pega indicação. Vocês não É. pegam. A gente espera cair no colo. Tá. A gente espera vocês, por exemplo, o cliente virar e falar assim: putz, lembrei do Felipe. A gente não pega a indicação. Eu não vou falar como treinador de vendas agora eu vou falar como comprador. Não que eu seja um comprador de imóveis, né, gente? Vocês estão olhando. Super O cara investidor. tem Pronto, 380 imóveis. 60 é isso. milhões aí, fez uma mágica e comprou. Vocês fazendo um milagre, eu não estou fazendo ainda. Mas eu, como comprador, não compraria um imóvel somente pelo Instagram. Eu entendo que um bom conteúdo, um ótimo conteúdo, bem feito, com filmmaker, aquela coisa e tal, mostrando aqui, cara, por mais detalhes que você mostre naquele imóvel, e eu gostei desse imóvel, eu vou querer ir lá visitar. Eu vou querer ir no local, vou querer ver. Né? Quer viver aquilo, né? Quero viver aquilo, eu quero viver aquilo do vídeo, eu quero viver lá na hora. Então, assim, qual a importância do digital hoje para quem trabalha dentro do universo da corretagem de imóveis? Cara, a gente precisa entender que o Instagram de uma pessoa, que é o que o Fê falou, você não está no digital, você está fora, né? O Instagram da pessoa precisa ser a isca certa para aquele tipo de imóvel. É a isca do cliente ideal para o imóvel ideal. Ponto, é isso. Então, quanto mais detalhe, quanto mais riqueza, mais você vai atrair aquele tipo de cliente para aquele tipo de imóvel. E aí é um filtro, né? É um filtro maravilhoso. Mas no digital ainda a gente consegue trabalhar todas as etapas do funil. O nosso maior problema no mercado imobiliário é que tem muita gente trabalhando o topo de funil, que é a atração do cliente. E pouca gente trabalhando triagem, pouca gente trabalhando... que é a educação do cliente. Você educa o cliente, mostra para ele como que funciona, você explica uma documentação, você explica um financiamento. Então, a gente consegue no digital, isso é muito bom, porque antes ficava meio
escondido, ninguém entendia muito bem como funcionava uma escritura, um financiamento. Então, hoje no digital, a gente tem como trabalhar as etapas do funil e não só o topo. E pode pegar na internet, eu acho que 90% dos corretores só trabalham o topo do funil. E esquece que esse lead, ele veio e ficou. Então, a gente trabalhar dentro do nosso Instagram, TikTok, enfim, as etapas do funil só facilita o nosso trabalho na hora de fechar um negócio. É, porque o cara não acorda todo dia e compra um imóvel, né? Não. Entendeu? Tipo, você vendeu pro cara, fez um bom trabalho, esse cara vai comprar quando com você um imóvel de novo? A chance gigantesca da indicação, pô, eu comprei com o Felipe lá, vai lá, foi muito bom, mas eu, Danilo, em quanto tempo eu vou demorar pra comprar um outro imóvel? Os estudos dizem que a gente a maioria comprou um imóvel só na vida inteira. Então, quem compra mais do que um imóvel já tá fora da maioria, né? Então... Existe uma maior mentira do mercado imobiliário aí pra gente falar a respeito dela? Ixi, vou deixar pro Felipe isso aí. Que você já Nossa, ouviu? tem que pensar. A maior mentira do mercado Maior imobiliário? mentira. Existe. Que o corretor de imóveis vende muito e ganha muito dinheiro. A gente tem um estudo que diz que no Brasil a gente tem 600 a 650 mil corretores. E, na verdade, quem vende mais do que um imóvel por mês é 25% só desses 650 mil. Você fala um corretor ou você fala um time? Vamos lá. Um corretor. Um corretor. O corretor, pô, a gente é vendedor. A gente teria que vender pelo menos todo mês. Concorda comigo? Você vive de vendas, você tem que vender todo mês. Os estudos falam que mais de 50% não vendeu nenhum imóvel nos últimos 12 meses. Dizem que tem 25% que vendeu até 8 imóveis e o restante, os outros 25% que sobrou, venderam todos os outros imóveis, que são pessoas que vendem mais do que um imóvel por mês. Ou seja, o nosso mercado é gigante, nosso número de corretores é gigante, mas quem vende mesmo é só uma pequena parcela. Mas acho que o grande detalhe disso aí é justamente a falta de treinamento dos corretores. Infelizmente, é triste que eu vou falar, mas é uma realidade. O engenheiro que não deu certo, o cara do marketing que não deu certo, o aposentado, o cara que está desempregado. Quer saber, cara? Vou virar corretor de imóveis, né? Isso, acho que teve um tempo, né, que isso era uma máxima, né? E isso continua sendo uma máxima. Eu atualmente já me deparei com pessoas que falam assim, cara, quer saber? O esquema é o seguinte, eu vou virar corretor de imóveis, porque, porra, quando eu vender um imóvel eu vou ganhar tanto e tá. Beleza. E aí eu acho que essa pesquisa fala muito sobre isso. São 650 mil corretores. Porque é muito fácil tirar o Cresce, é muito simples, não é caro, né? E aí a falta de treinamento faz exatamente isso, com que poucos corretores, de fato, consigam vender. O corretor hoje, muitos corretores, e se você que é corretor se identificar com isso, tudo bem, né? Eu acho que o primeiro passo para o crescimento é você, de fato, entender que, opa, eu tenho alguma coisa para evoluir. Então, é muito corretor que não sabe o que é um CRM, tem muito corretor que não sabe o que é um funil de vendas, tem muito corretor que não sabe o que é um pipeline, que não sabe o que é uma situação de quebra de objeção, nem objeção, às vezes ele sabe o que é, né? Então, assim, como é que você vai batalhar numa guerra com corretores que estão se preparando de fato, com a sua mentoria, com os meus treinamentos? Como que você batalha com esses caras? Não dá. Então, desses 650 mil, tem uma pequena parcela que de fato vai nadar de braçada. E se você não está dentro dessa parcela, está na hora de você começar a pensar nisso, de como você de fato fazer para que você de fato entre nesse hall de corretores que de fato sabem vender, né? Eu acho que esse é o ponto. Bom, eu acredito que a gente teria que ter episódio 2, 3, 4, porque sempre é um prazer estar com vocês, com o Nelson, Prazer então, é que nosso. vira e fala, assim, né, sobre vendas com uma facilidade. E para quem já tem essa veia aí de vendedor, vira e fala assim, vou entrar com contato com alguém agora que eu vou fazer uma venda. E realmente acho que essa energia, às vezes, que a gente tem que depositar na nossa rotina, para a gente entender muito mais sobre confiança e, obviamente, não esquecer
esquecendo, deixando de lado a parte da qualificação, né? Entender sobre pessoas, gente. Acho que é o resumo final que eu deixo aí para não só para o mercado imobiliário, mas em qualquer serviço e oferta que você faça. Eu ainda. Nunca gostei de vendas, eu nunca gostei que me vendessem nada, né? E hoje eu adoro que me vendam alguma coisa, e principalmente quando eu consigo vender alguma coisa pra alguém. Porque no dia sai a pessoa, ela vai comprar alguma coisa, ela vai vender alguma coisa. E a gente que tá nesse mercado, a gente sabe como. Porque quando você vende algo, é porque você validou o seu trabalho. Então, na verdade, o que eu enxergo quando eu tava falando de pessoas, o que falta realmente é as pessoas entenderem o seu cliente. Porque quando você Perfeito. entende o seu cliente e o que ele quer, você consegue vender pra ele. Porque não adianta eu vender pro Nelson essa caneca Se eu não se o quero. Nelson tá querendo um copo de chopp. Entendeu? Ah, eu gostei do Danilo, não vou comprar essa caneca só pra agradar ele. Tá bom, foi uma vez. Ele não virou o meu cliente. Eu vou empurrar o imóvel nesse cara aqui. Não, compra esse daqui. Cara, não é. Isso falta. Quando a gente brinca, eu falei pra Tabata, ela vende o que for. O que for. Se eu colocar pra Tabata, for virar, olha, só não vai virar corretor. Se for virar corretor, vai vender. Entendeu? Porque ela tem Contrata. o dom da venda. Ela tem o dom, ela sabe, ela negocia muito bem, porque Ela gera conexão. entende a pessoa e gera a conexão. É isso. Que é o que às vezes muitas pessoas, que nem eu, muitas vezes estou num lead aqui e esfriou o lead. Cara, eu tenho ela em casa, eu vou e pergunto pra ela. Brigo pra caramba, porque às vezes ela fala do jeito que eu não quero fazer. Eu falo assim, mano, ó, chegou nesse ponto. E agora? Eu falo, faz isso. Ele não Faz- vou fazer. não vou fazer. Então tá Dela, bom, por que então que você faz. perguntou? Você Então perguntou. pergunta. Aí eu vou do meu jeito, por quê? O jeito que. Aí assim, hoje eu entendo. Por entender pessoas. Manda assim a mensagem. Tal. Aí ela quer escrever. Eu falo, não. Agora eu entendi. Me fala como que é pra fazer, que daí eu vou trazer pra minha linguagem que eu já estava falando com o Felipe e vou acrescentar isso, pra não mudar radicalmente da forma. Porque a Tabata, ela tem um processo correto. Ela, se a pessoa não responde mais ela por um tempo, ela manda obrigado, tipo, pra lá, vejo que não é o seu momento, tal, e uau, Ou não. Normalmente esse cliente volta. ele responde. Ele responde. Ontem eu Porque vi um eu corte. desclassifiquei Eu ele. vi um corte ontem que eu vou aplicar. E vou falar aqui, vai sair esse episódio, mas eu vou aplicar antes. E aí você aplica você também. O Alfredo Soares falou que ele tava num lugar e a pessoa comentou uma dica com ele e ele fez pra testar. Ele pegou, a mulher dele mandou 4 mensagens pra ele e apagou. Eu vi esse Você viu? corte, eu vi esse corte. Ele pegou, o que você quer? Ele, vou usar isso. Cara, eu tô doido pra usar isso com o cliente. Funciona, tá? Vou mandar e apago. O cara vai falar, o que você apagou? Funciona. Ah, A gente já fez na imobiliária esse teste, que é o seguinte. vendeu 12 casas em 24 horas. Faz esse A corte. gente- 12 casas em 24 horas. Essa dica é boa. A gente manda um áudio mudo. A gente manda um áudio mudo A pra pessoa pessoa. responde. A pessoa responde. O seu áudio não veio. É isso. É É que não isso. era pra você, só escutou quem ia comprar. Brincadeira. Então, se você já recebeu um áudio nosso mudo, você já sabe que... Mas as estratégias de vendas tá nessas sacadas Tá. que eu tinha vergonha. Era a minha palavra pro Danilo, já falei isso várias vezes quando você participou aqui. Era vergonha de vender. Vergonha. Ah, mas eu tô sendo um cara chato. Mas Hoje o eu não vendedor vejo sempre dessa foi forma. taxado como pilantra, né? Como malandro. Sempre foi Olha taxado lá, assim, vem então- o cara pra me vender alguma isso aí, coisa. é isso aí. É o vendedor de carro, né? Dos Estados Unidos, né? Camisa Sabe listrada, o que ficou marcado gravata. pra mim? Seu pai falando lá né, na imobiliária, ele veio me dar um Ah, é? beijo na sala de reunião, ele virou e falou assim, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz toda vez que eu te vejo aqui, porque é sinal que vai sair dinheiro da empresa. Ela vai vender alguma coisa. Sansão. Só porque já tava também, vai me vender. Mas Entendeu? Eu achei tão engraçado e foi tão Natural. natural que eu falei assim, então tá bom. Então não sou uma péssima vendedora, entendeu? Apesar de eu não gostar muito, Mas mas... se tem recompra, né? É porque algo foi Aham, validado. é bom, exato. No caso, por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque no seu caso, eu não vejo uma recorrência daquele cliente. Desde que seja um investidor, é diferente. Mas eu não vejo uma recorrência desse cara. Porque se eu compro uma casa e eu tô feliz nessa casa, vai ser difícil só se eu começar a ganhar grana. Daí eu acho que daí entra nesses 25% que Sim. você falou de trocar. Aí você vai pra um outro, ó, pô, quero um Mas a imóvel maior. indicação é absurda, porque você tem parentes, você tem familiares, você tem amigos, então a indicação é o que gera, como posso dizer, o retrabalho dentro do próprio cliente.
Bom, eu espero que quem acompanhou esse episódio Queira comprar um imóvel que tu ficou com queira vontade. comprar, ou se não quer comprar, quer saber mais Quer a vender, respeito sobre como se qualificar, é só entrar em contato na rede social aqui desses dois queridíssimos. Que aí apareceu o GC aqui durante o vídeo, mas vai estar também na descrição. Eu quero mais uma vez agradecer e falo que deveria ser um episódio aí de 4, 5 horas, sem sombra de dúvidas. Oportunidade não vai faltar agora. Mas quero que vocês deem recado, beijo, abraço, aperto de mão, é com vocês agora. Bom, primeiro, queria agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, é uma delícia. Já participei de vários podcasts e estar com vocês é algo... Cara, nem parece... A gente estava brincando do pré, né? Antes de valendo, né? Parece que é a mesma coisa, né? O antes e o durante. Mas então, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo Felipe, pelo convite para estar aqui falando sobre toda essa questão de vendas também, né? Dentro do mercado imobiliário. E é isso. Então, a gente se vê em breve. Quer dizer, agora eu tô sabendo que vai ter que pagar um boleto aí, né? Na Para saída. quem vai mais que Vai 3 chegar. vezes. Então... É na Ô, saída. gente! A quem que gente tá- vai mandar 4 mensagens, apaga o quinto é o boleto. Ó, e se vier áudio mudo de vocês, já sei que foi o Já Felipe que sabe, ensinou. já né? sabe o que é. Valeu, gente. Obrigado. Agradecer, Nelsinho, professor Zaço, cara fera em vendas. Sempre uma honra estar com você. Honra é minha. Com vocês também, agradecer aqui. E o meu recado é pro corretor. Eu acho que nunca é tarde para aprender, não importa sua idade, o seu tempo de carreira. Eu tô há mais de 15 anos no mercado fielmente, né? Porque 35 anos dentro da imobiliária desde que eu nasci. Mas estou aprendendo até hoje. Faço cursos, faço mentorias, vou atrás de conhecimento. E eu acho que falta para nossa área conhecimento. A gente precisa ir atrás de conhecimento. Quanto mais a gente for atrás de conhecimento, melhor para todos nós e melhor para o nosso mercado. Exatamente. Eu enxergo que quem busca aprender mais sobre o que faz, leitura, palestra, cara, vai sempre evoluir, porque o erro das pessoas tá achando que sabe tudo. Já estudei, já tirei o meu diploma ou o meu certificado, o que for, eu já sei, eu não preciso mais disso. E eu falo porque eu fui essa pessoa. E eu falava pra tal, não preciso mais ler nada, não preciso estudar mais nada, eu já sei. Quando tinha agência, eu já sei tudo, sei fazer tudo. E eu fui essa pessoa turrona. E hoje eu entendo o quanto me mudou eu fazer diferente. O quanto me mudou realmente eu fazer diferente. Então, assim, esse é um conselho que eu dou para as pessoas. Busca entender mais sobre a sua área, entender mais sobre pessoas, entender mais sobre vendas, porque o mundo é sobre pessoas e vendas. Não, cara, a gente não vai sair nunca disso. Não vai sair nunca disso. E o Nelson, você é um responsável, do jeito que você me agradece, eu tenho que dar os louros e a gente tem que honrar as pessoas que nos honram. Você é um dos responsáveis, desde que você pisou a primeira vez aqui, em mudar eu como uma pessoa que de isso, que saber honra. vender. Porque eu não queria fazer isso. A Tabata, e conversando com Danilo, você... ele era irredutível. Irredutível. E aí, em nossas conversas, eu fui vendo que é mágico a venda. Venda é mágica. Eu comecei e falei, para, eu consigo. Então, assim, é o meu ponto forte? Não. Mas hoje eu sei fazer. Se precisar, eu faço. Às vezes eu fico, eu fico feliz. Quando eu converto uma venda, eu fico feliz. Não é tipo, eu falo, tá, fiz uma venda, entendeu? Então, assim, então agradecer você porque você plantou algo em mim que bom, germinou feliz. realmente, sabe? Meu pai dizia assim, conhecimento guardado é conhecimento perdido. É né? obesidade mental. Então, exato. Então, quando eu posso transmitir alguma coisa para alguém, isso me deixa muito feliz. E se você me permite, Dan, você tem uma coisa que o bom vendedor tem que ter, tá? Isso é dado, tá? 80% das vendas são perdidas nos primeiros 30 segundos. Isso é dado. Isso é estudo. 80% das vendas são perdidas nos primeiros 30 segundos. A pessoa perde a venda no bom dia. A pessoa perde a venda no olá. A pessoa perde a venda no jeito de apertar a mão. A pessoa perde a venda no jeito que ela sorri, no jeito que ela olha. Né? E tem técnica para isso. Tem técnica para não fazer parte dessa estatística. E você já tem isso. Você já consegue, de fato, gerar essa conexão. A Tabata também, né? Vocês são craques nisso, propositalmente ou não, mas vocês já conseguem gerar essa conexão
instantânea e imediata. O resto é consequência. Então você é um bom vendedor por isso. Obrigado. É que aqui um segura e o outro pega a carteira, cara. Não É tem isso. como. Brincadeira. Inclusive a minha... Já É uma era. mágica. Já era. Apareceu aqui. É isso, meu bem. É E você? isso. Quer deixar algum recadão? Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Se você quer organizar o modo que você é visto no digital, você é SEO, vai lá na minha bio, tem ali um link para você preencher um formulário e saber muito mais sobre a minha mentoria de autoridade unificada. Se você quer saber a respeito de como estar aqui no Acordo Podcast, também tem o link lá, ou no Instagram do Acordo Podcast para você conferir toda a nossa programação. E aqui na descrição desse vídeo está o link também do meu canal do YouTube. Comecei um Boa. canal do zero, como um desafio para os meus mentorados, a entender mais sobre derivação de conteúdo, então te convido a se inscrever lá também. E você, meu amor? Eu tô no arroba do Acontecendo lá no Instagram. Vai lá que você me acha lá sempre vestido, arrumado. De minimal. De minimal, porque assim, meu sonho era várias coisas na vida, né? E uma delas era ser patrocinado por uma marca de roupa relevante. Chegou. Chegou. Chegou o momento. Chegou o momento. Queridos, obrigado. A gente agradece. É isso? Você que ficou aqui até o momento, Meu filho. não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado, te amo. Sem você nada disso aconteceria, viu? Então é isso, galerinha. Brigadão É mais isso. uma vez. Gente, ó, não Até esquece de a deixar o próxima. like, deixar o seu comentário agora. Acabou o vídeo, vai lá e deixa o seu comentário. Valeu! Tchau, tchau. Thank you.